E hoje eu gostaria de trazer uma afirmação para você. Ninguém se prepara para algo sem antes ver o seu destino. Eu tirei uma foto minha, estava fardado, tirei uma foto minha, estava com um gorro laranja que representa ali os militares que são de busca e salvamento. E eu tirei essa foto, coloquei num quadro. E quando eu fiz isso, isso tornou uma visão clara. Fala, vencedores, Silas na área, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para a gente dar continuidade à nossa série Mentalidade Vencedora. E hoje o nosso tema é Visão de Vencedor. E através dessa afirmação, eu quero que você já reflita. Você conhece alguém que saiu de um lugar e foi para um outro lugar sem saber onde era? Certamente é impossível, né? Você sair de um lugar sem saber para onde você vai. E assim é a visão. E para a gente começar esse vídeo, gostaria de trazer aqui para vocês nosso primeiro tópico. O que é a visão de vencedor? Então a visão de vencedor não é uma imaginação, é clareza de destino. Para você ter uma visão, você precisa saber exatamente aonde você quer chegar. Isso diferencia, muitas das vezes, aqueles que não têm visão dos que têm. Por quê? Porque aquele que sabe onde quer chegar, aquele que consegue já visualizar aonde Deus já mostrou a ele que ele iria chegar, ele consegue ter uma clareza. E através dessa clareza, ele consegue ter disciplina, constância, foco. E está tudo alinhado com aquilo que nós viemos falando, né, nos episódios anteriores. E a visão, ela é muito simples. É clareza de destino. E cada um de nós precisamos ter uma visão clara para que nós possamos dar passos de fé, para que nós possamos viver o processo e chegar no nosso destino. E em Provérbios 29:18 diz assim, onde não há visão, o povo perece. Por quê? Porque sem visão não há direção. Para que nós possamos ter a direção de Deus, para que Deus possa nos guiar naquilo que Ele tem para nós, nos planos, nós precisamos ter uma visão. Nós precisamos dar o início. E aqui um outro texto diz assim, lá em Hebreus 12:2. Fixando os olhos em Jesus, autor e consumador da fé. Jesus, ele tinha uma visão muito clara. Ele sabia quem era, ele sabia para onde ia, e ele sabia aquilo que ele iria ter que suportar. Então olha só, como Jesus ele tinha essa visão clara, ele conseguia passar todo esse processo não olhando o momento que ele estava vivendo, mas sim com os olhos fitos aonde? No final, onde ele iria conquistar, no propósito pela qual Deus já tinha preparado para ele. E isso fez a grande diferença. Por isso que Jesus é o exemplo de visão de um vencedor. E a continuação desse texto diz assim, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Então Jesus suportou a cruz porque ele via além da dor. É como se você visse todo um processo que você vai ter que passar, mas no final você olha e fala assim, não, vai valer a pena. A recompensa é maior do que todo o esforço que foi gerado. E o que eu quero trazer para você, que ele não focou na cruz, ele focou no propósito. Porque quem tem visão não desiste no meio do caminho. Então a visão é o pontapé inicial. A gente falou no episódio anterior sobre fé. De você acreditar, né? De você ver além do que os seus olhos podem ver. E aí a gente traz agora o próximo passo, que é a visão. A visão tem que ser algo claro, algo que você consegue visualizar. E aqui nesse próximo tópico eu vou compartilhar com vocês experiência pessoal. Esse próximo tópico é visão vem antes da preparação. Então, durante um período, né, antes mesmo de eu conhecer mais profundamente o curso do SAR, de Busca e Salvamento, que eu fiz no ano de 2022, no ano de 2020, eu tive a oportunidade de ouvir falar sobre esse curso. E algo mexeu comigo. E Deus ele me deu uma visão. Uma visão de que era algo para mim. Era um propósito que Deus tinha para que eu pudesse realizar esse curso. Só que naquele momento, essa visão, eu não tinha clareza do processo, de tudo aquilo que eu iria enfrentar para chegar à conclusão desse curso e conquistar aquilo que Deus tinha para a minha vida. Porém, quando eu tive essa visão, eu dei início à minha preparação. Então, antes mesmo de me formar sargento, eu já comecei a treinar, comecei a fazer natação na piscina que lá tinha, porque eu já tinha algo dentro de mim, eu já tinha uma visão daquilo que eu iria fazer, daquilo que eu iria me tornar, na verdade, eu iria me tornar. Então, a partir disso,
quando eu tive a visão clara daquilo que eu queria ser, eu comecei a minha preparação. Então, por isso que a visão ela vem antes da preparação. Talvez a gente ainda não está tendo atitudes, comportamentos que vão nos levar a concluir aquilo que Deus nos chamou, porque a gente não tem uma visão clara. E algo também que me chama a atenção, né, quando eu estava preparando esse vídeo aqui, quando eu estava no curso, né, eu tirei uma foto minha, eu estava fardado, eu tirei uma foto minha, estava com um gorro laranja que representa ali os militares que são de busca e salvamento. E eu tirei essa foto, coloquei num quadro. E quando eu fiz isso, isso tornou uma visão clara. E a partir de então, eu olhava aquela visão e eu conseguia ter clareza. Então, dando continuidade aqui, porque sem a visão, não tem como ter disciplina, não há constância, não há comprometimento. E aqui é a grande diferença, né? Que eu falo que a diferença de quem reage ao presente e quem se move pelo futuro que Deus mostrou. Porque para que a gente possa viver a visão de algo futuro, a gente tem que viver primeiro o presente. Fazer com que o nosso presente, a rotina, o nosso dia a dia, ele possa ser um processo para a gente conquistar a visão que Deus nos deu. E aqui, para a gente já finalizar, né, de forma prática, como então nós podemos, de fato, definir essa visão? Então, o primeiro ponto que eu quero que você frise, que você guarde, você põe em prática, é você definir o que você quer se tornar. Porque a gente sabe que não é sobre ter, é sobre identidade. É quem você quer ser. Isso faz toda a diferença. Porque quando você já se torna algo, simplesmente você já tem uma identidade firmada. Que foi o nosso primeiro episódio que nós falamos aqui. Jesus, ele tinha uma identidade firmada. Então, a partir disso, ele já tinha uma visão. Então, ele só seguiu o processo para que a visão se cumprisse no tempo determinado. Então, vencedores pensam em identidade antes do resultado. Pense nisso. Reflita sobre isso. Quem você quer se tornar? Porque isso, tenho certeza, que vai trazer uma identidade clara para você, uma visão clara do que Deus tem para sua vida. Segundo ponto, alinhe sua rotina com sua visão. Se a sua rotina não combina com sua visão, algo precisa ser ajustado. Porque, como eu falei para vocês, a partir do momento que você tem uma visão clara, é como se você sentisse que aquilo já é real para você, você começa a se preparar, você começa a planejar, você começa a executar exatamente aquilo que vai te levar mais próximo de cumprir o que Deus tem para sua vida. Então esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, não menos importante, proteja a sua visão. Isso aqui é muito importante. Nem todo mundo entende o que Deus te mostrou. E isso está tudo bem. Por quê? Porque se você não proteger a sua visão contra distrações, contra talvez outras pessoas que não têm a mesma visão que você, que não viu o que você viu, que Deus te mostrou, talvez elas vão te tirar do foco. Então tenha cuidado, proteja a visão que Deus te deu. Saiba com quem você compartilha a visão. Compartilhe a visão exatamente com quem já chegou e já conquistou também talvez a mesma visão, ou quem já conquistou algum resultado. Mas saiba, se você colocar esses 3 pontos em prática, eu tenho certeza que você vai ter uma visão clara. E isso, de fato, vai mudar o seu destino. E você vai ter uma mentalidade de vencedor, assim como Jesus tinha. E para a gente concluir e finalizar o vídeo, a visão vem antes da preparação. Preparação vem antes da conquista. Quem enxerga corretamente se posiciona corretamente. Então, para a gente finalizar aqui, eu gostaria que você comentasse aqui embaixo, né, qual visão Deus colocou no seu coração para este tempo. O que Deus tem te mostrado? E a Bíblia é muito clara que nós precisamos pedir, nós precisamos buscar isso dele, para que a gente possa viver o propósito. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que talvez não tenha uma visão clara daquilo que Deus tem. Tenho certeza que esse vídeo vai estar ajudando essas pessoas. E para a gente finalizar, vamos fazer uma oração. Senhor, nesse momento te peço, abra os nossos olhos espirituais, alinhe nossa visão, alinhe nossa mente com os teus propósitos, com os teus planos. Em nome de Jesus, nos ensina a ser como Jesus e ter uma visão clara do nosso destino. Em nome de Jesus. Amém. Então é isso, vencedores. Finalizamos aqui mais uma série. Aguardo você no próximo episódio e bora pra cima. Tamo junto.